Eu já ouvi de pais que acreditam o seguinte: não, meu filho ele está gordinho, está acima do peso, mas quando ele se tornar adolescente, com o crescimento, ele emagrece naturalmente. Isso é um mito, é uma lenda urbana ou de fato é uma decorrência do crescimento? Isso depende. Porque também é uma outra questão que tem que ser muito avaliada. Porque existem determinadas idades para a criança que vão elevar o risco dela ser um obeso adulto também. São fases imprescindíveis para ficar muito ligada ao peso dessa criança. Então, se a gente vai analisar essas fases, as duas principais fases, nós temos a fase intrauterina, né, em torno da 30ª semana de gestação até 1 ano. Se essa criança tem baixo peso, se ela nasce muito pequenininha, se ela nasce com peso abaixo do esperado, essa criança ela vai ter uma tendência no futuro em ser uma criança obesa. E o adolescente, se for obeso, ele vai ter uma tendência em ser obesa. Então, quer dizer, são fases que a família tem que estar muito ligada. Então, vamos pensar, um adolescente obeso tem uma chance, os estudos variam, né, de 50% a 70% de chance de ser um adulto obeso. Então, essa fase é uma fase que a família tem que atacar mesmo a questão para fazer o possível para esse adolescente perder peso, para ele emagrecer, para não prolongar, não cronificar essa situação e esse risco de um adulto obeso. Quer dizer, o adolescente obeso, ele, de acordo com os estudos apontados por você, ele vai ter uma grande dificuldade em lutar contra a obesidade, né, por questões já incorporadas à sua, vamos dizer assim, ao seu próprio, ao seu próprio biotipo. Uhum. Qual é, mais ou menos, essa idade crítica? Digamos assim, até que idade crítica estimada, se a criança ou adolescente for obeso, ele vai ter essa dificuldade apontada por você? Isso aí você pode analisar em torno dos 12... Você pode até colocar dos 11 aos 14 anos. É precoce, uma fase crítica. Agora, sim, é uma questão interessante isso. Por quê? Isso é pela fisiologia, né? Que é bem interessante as pessoas terem esse conhecimento. Que nós temos 2 tipos de crescimento da célula de gordura, que é o adipócito, que é a fase de hiperplasia, que é o crescimento do número desses adipócitos, e a hipertrofia, que eles crescem, eles ficam cheinhos. Então, a adolescência, esse período, às vezes até que a criança vai ter aquele estirão, ela tem um aumento tanto do número de crescimento dessas células de gordura, quanto o aumento do volume. Então, se é estimulado essa fase, o que acontece? Ela vai ter um aumento maior ainda do número de células de gordura e um aumento maior ainda do volume dessas células de gordura. Então, ela já vai entrar numa fase com aumento desses números de adipócitos e aumento do tamanho desses números desses adipócitos. E o que acontece? Isso não muda, isso não se modifica. Uma vez que ela tem um número de adipócitos, ela vai conviver com isso. Então, ela sempre vai ter essa tendência em desenvolver a obesidade. Isso acontece também, como eu te falei, na vida intrauterina. Crianças com baixo peso, né, que a gente chama de PIG, pequeno para a idade gestacional, o organismo se defende. Então, ele começa a produzir esse aumento de células. Aumento de células, aumento de células. Então, ela já cresce com essa tendência em hipertrofiar e hiperplasiar essas células de gordura. Então, por isso que os pais têm que ficar atentos para essas crianças com baixo peso, que elas têm uma tendência maior em desenvolver obesidade na vida futura. E, além do mais, essas crianças com baixo peso ao nascimento, elas têm uma alteração também no sistema nervoso central, uma alteração no mecanismo da fome. Então, elas vão tender a ter mais fome do que as outras crianças. Então, aí, o que acontece? A criança nasce magrinha, aí a família já começa a hiperalimentar. Desde o nascimento, hiperalimentar. Como ela tem essas duas tendências, né, em aumentar o número das células de gordura e ter um aumento de fome, ela é uma séria candidata a desenvolver obesidade também na vida futura. Então, qual seria a questão? Você alimentar, mas não sobrealimentar essa criança com baixo peso. Então, é muito complexo, né? Porque imagina, os pais veem aquela criança pequenininha, magrinha ali, quer logo tratar de deixar essa criança dentro do peso e acaba tendo uma tendência em hiperalimentar também.